Estamos felizes porque eu sei que o Senhor, Ele tem ouvido, Ele tem observado cada atitude dos irmãos. Tenho certeza que não será em vão tudo aquilo que nós estamos fazendo para a glória do Senhor. E nós queremos hoje meditar em um salmo, em 2 versículos de um salmo, Salmo 144. Quero que os irmãos abram a sua Bíblia. Salmo 144. Vamos ler o versículo 1 e 2, que diz assim: Bendito seja o Senhor, a minha rocha, que treina as minhas mãos para a guerra e os meus dedos para a batalha. Ele é o meu aliado fiel, a minha fortaleza, a minha torre de proteção e o meu libertador. É o meu escudo, aquele em quem me refugio. Ele subjuga a mim os povos. Amém? Amados irmãos, é interessante quando nós tomamos atitudes como essa que nós estamos fazendo aqui. Eu creio que não é fácil para todos nós. São 12 dias. Às vezes nosso corpo quer descanso. Às vezes é que chega às 6 horas da tarde, você quer relaxar. Mas nós fizemos esse propósito porque eu creio que o Senhor honra, como nós temos falado, aqueles que se humilham e aquele que tem atitude. Nós precisamos fazer algo diferente. Nós precisamos realmente fazer algo que agrada ao Senhor. E nós vemos na palavra de Deus muitos acontecimentos como esses. Muitas pessoas que jejuaram por dias. Um exemplo, o próprio Jesus Cristo, 40 dias e 40 noites no monte, ali só orava, só meditava. Nós vemos exemplos grandiosos na Bíblia sobre esses propósitos. E nós cremos que Deus ouve, que nenhuma lágrima derramada será em vão. Nós cremos que Deus, Ele socorre, Ele ajuda aqueles que buscam por Ele. Nós cremos que o Senhor dá sabedoria àqueles que buscam nele a sabedoria. Como diz Tiago, aquele que tem falta de sabedoria, peça a Deus que Ele vos dará. Seria em vão nós dissermos que servimos ao Senhor Jesus e nós não fazermos nenhuma demonstração de amor para Jesus. Toda pessoa que ama, todo casal que ama, ele gosta de uma demonstração de amor, de uma prova de amor. Eu creio que essas atitudes que nós estamos tendo aqui é uma prova de amor. É uma prova para o Senhor, mostrando para Ele: Senhor, nós te amamos. Nós acreditamos no Senhor. Nós confiamos nas Suas promessas. Nós confiamos na Tua provisão. Nós confiamos naquilo que o Senhor tem preparado. E eu quero ser um soldado cristão, um soldado valente, um soldado que acredita nas habilidades que o Senhor coloca nas minhas mãos. Esse salmo que nós lemos vai falar sobre isso, sobre como ser um soldado de Cristo. O versículo 1 e o versículo 2. O primeiro tema seria assim: as coisas que não podem ser esquecidas por um soldado cristão. A fonte verdadeira de sua força. O salmista está dizendo: o Senhor é a minha rocha, a fonte verdadeira de sua força. Qual é a fonte verdadeira da sua força? Aonde está a sua força? Aonde você coloca a sua esperança? Aonde você coloca a sua confiança? Davi, ele tinha isso como propósito. Como cristão, como servo de Deus, como soldado de Cristo, nós também temos que colocar a nossa confiança verdadeira em Jesus. A nossa força vem dele. O Senhor é minha rocha, o Senhor é minha força. O salmo começa dizendo assim: o Senhor é minha rocha e o Senhor é minha força. Querido, se isto for lembrado, se você lembrar disso durante este ano, durante a sua vida, se você lembrar que Jesus é a sua força, que Ele é a sua esperança, que Ele é a sua rocha, você não confiará na individualidade. Por quê? Você crê que a sua rocha não está no seu patrimônio, na sua força pessoal. Você não crê na sua individualidade, mas você crê em um Deus que te ampara, um Deus que fortalece, um Deus que é a sua rocha, que é a sua esperança. Quando nós falamos de rocha, vem na nossa mente aquele texto onde Jesus disse: não construa a sua casa sobre a areia, mas construa a sua casa sobre a rocha. Porque quando nós confiamos em Jesus Cristo, com certeza, querido, nós passamos por todos os vendavais.
nós passamos por todas as dificuldades, mas a nossa fé continua intacta, a nossa fé continua fervorosa dentro de nós. Por quê? Porque a nossa força não está na nossa individualidade, mas a nossa força está em Deus. A nossa confiança está no Senhor. Quando nós depositamos a nossa confiança no Senhor, nós como cristão, como soldado de Cristo, não podemos esquecer de outra coisa. Nunca vai te faltar coragem quando você olhar para as dificuldades que podem vir neste ano, e você olhar para as dificuldades e crer: o Senhor é minha rocha, o Senhor é minha força. Não vai te faltar coragem, você vai ter coragem para enfrentar qualquer desafio. Por quê? Porque você não é individualista, você não crê em você mesmo, você crê na força que vem de Deus, na força que vem do Espírito Santo. Ele nunca vai te deixar faltar coragem em você. Quando nós estamos diante de um problema, quando nós estamos diante de uma dificuldade, se nos faltar coragem, o problema nos engole. A situação difícil joga nós para baixo, mas nós precisamos de ter coragem. Nós precisamos de ter coragem, por quê? Porque nós cremos que a rocha inabalável, Jesus Cristo, está conosco, que a sua força nos ampara, porque Ele é minha rocha, Ele é minha força, segundo o salmista. Se o Senhor é a sua rocha, se o Senhor é a sua força, tenha certeza, querido, o ano de 2019 será diferente. Por quê? Porque todas as vezes que você enfrentar uma situação difícil, você vai olhar para aquela situação e dizer: o Senhor é minha rocha, o Senhor é minha força, então eu não vou desanimar, eu vou seguir em frente, porque Ele está comigo. Aleluia! Quando você é um cristão verdadeiro, você não pode esquecer também de outro detalhe: você sempre esperará a vitória. Aquele que crê na força de Deus, aquele que crê na rocha que é Cristo, ele sempre espera uma vitória. Ele nunca espera uma derrota, porque a derrota é daqueles que não confiam em Cristo, a derrota é daqueles que não creem no Senhor Jesus Cristo, a derrota é daqueles que não têm esperança, daqueles que não têm fé. E você tem fé? Nós temos fé, nós confiamos naquele Deus poderoso, no mesmo Deus que abriu o mar vermelho, no mesmo Deus que fez descer maná do céu, no mesmo Deus que fez cair as muralhas de Jericó, no mesmo Deus que está conosco, no mesmo Deus que sempre estará com você e conosco. A nossa força é o Senhor Jesus, a nossa esperança é o Senhor Jesus. Você nunca vai ter o gostinho da derrota, até mesmo aquilo que as pessoas podem pensar: não, ele foi derrotado. Você vai olhar para aquela situação e dizer: não, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que servem ao Senhor. Mesmo diante das situações que você possa pensar, ou as pessoas possam pensar: agora ele acabou, agora está derrotado. Não, você vai olhar para cima: o Senhor conduz todas as coisas, Ele é o dono da minha vida, Ele é o dono da minha empresa, Ele é o dono da minha família. Então, se está acontecendo isso, é porque Ele sabe o que está fazendo, porque Ele é a minha força, Ele é a minha esperança. Aleluia! Você confia nessa rocha? Você confia nessa força? Um cristão que confia nisto, ele nunca sairá derrotado do conflito. Um cristão que acredita nesta rocha, ele nunca sai derrotado de um conflito. Todos os conflitos você tem como vitorioso, porque você sabe que você não está sozinho. Você tem a certeza de que a sua força, a sua esperança, a sua rocha sempre vai andar com você. Como diz o salmista, é como a sua sombra do seu lado direito. Aonde você vai, o Senhor está contigo. Aonde você pisa, o Senhor está contigo. Por onde você andar, o Senhor está contigo. O Senhor te amparará, o Senhor te guardará, o Senhor te protegerá, o Senhor abrirá portas, o Senhor derrubará muralhas. Ele está contigo, Ele está conosco. E esta igreja, querido, nós temos que declarar isso em 2019. É mais que vencedor em Cristo Jesus, porque Ele é a nossa força, aleluia, Ele é a nossa esperança, Ele é a nossa rocha. Segundo lugar, quando você está diante de uma situação que você precisa de alguma habilidade com as mãos, como diz o salmista, é Ele, treina minhas mãos para a guerra e os meus dedos para a batalha. A sua rocha, o seu salvador, o seu libertador, Ele treina as suas mãos para a guerra. Você sempre vai ter a recompensa, você sempre vai ter a providência, porque Deus vai te dar habilidade com as suas mãos, Deus vai te dar habilidade com os seus dedos. Você não ficará parado, você não ficará à mercê de outras pessoas, porque você confia na sua rocha, você confia no seu Senhor. Você tem que lembrar disso. Você se vestirá dessa armadura da providência. Por quê? Porque é Ele que dá habilidade a você, é Ele que nos dá habilidade. Tudo isso porque nós, como diz o salmista, nós confiamos. Ele
é a minha rocha, Ele é a minha força, Ele é aquele que está comigo. Você sempre será lembrado de outra coisa. Se você crê que Ele treina suas mãos, que Ele dá habilidade aos seus dedos. Ele treina suas mãos e dá habilidade aos seus dedos. Quando você tem a certeza de que Ele treina a sua mão, Ele treina os seus dedos, sempre será lembrado de escolher a palavra de Deus, a espada do Espírito, como a sua arma. A sua arma é a espada do Espírito. A sua arma não pode ser um revólver, uma metralhadora. A sua arma tem que ser a espada do Espírito. Observa que Davi está dizendo que ele dá habilidade às suas mãos, força e habilidade aos seus dedos. Davi está lembrando aqui do tempo de guerra, de espada, de pegar espada e guerrear. A nossa espada hoje não é esta, mas é esta aqui. A palavra de Deus, esta é a espada. Então quer dizer, se você colocar a sua confiança no Senhor, na rocha que é Cristo, você sempre será lembrado que a sua arma é a palavra de Deus. Então você sempre terá o quê? Uma arma à sua disposição. Todas as vezes que o inimigo te confrontar, você vai usar a sua arma. A sua arma é a palavra de Deus. Quando você pensar que as coisas estão acabando na sua casa, quando você pensar que está faltando um mantimento, você lembrará da sua palavra que diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Quando você estiver diante de uma circunstância difícil, você vai lembrar daquele texto: nenhuma arma forjada contra mim prosperará. Isso tudo vai vir na sua memória quando você colocar a sua confiança em Jesus, na rocha que é Cristo. Quando você crê na força que vem do Senhor e não na sua própria força, Ele vai te lembrar disso, se você for um verdadeiro soldado cristão. Outra coisa que Ele vai te lembrar das estratégias que o inimigo pode armar contra você. Uma coisa que nós temos que saber é que nós enfrentamos um inimigo, nós enfrentamos um adversário que não dorme também. Ele trabalha por 24 horas querendo fazer alguma coisa para atrapalhar você, para confundir a sua mente. O principal alvo do inimigo nos últimos anos tem sido a mente das pessoas, ocupar as pessoas com alguma coisa. Mas quando você está depositando a sua força, a sua esperança em Cristo, quando você acredita que Deus é a sua força, que Deus é a sua rocha, o Senhor te dará habilidades, estratégia quanto ao inimigo. O inimigo não terá condições de vencer você, porque Deus vai te dar habilidade com as suas mãos, com os seus dedos, como diz o salmista, para pegar na sua espada e expulsar o mal, expulsar o demônio, expulsar todas as dificuldades na autoridade do Espírito Santo. É para isso que nós estamos aqui esses dias, querido, é para nos alimentar espiritualmente e olhar para a palavra de Deus, que é o nosso manual de instrução, e dizer: Pai, eu quero colocar em prática a Tua palavra. O Senhor também vai te dar os métodos de ataque e de defesa contra o inimigo. Você não pode enfrentar o inimigo sem saber como ele trabalha, como ele ataca. Você tem que saber como ele ataca para você defender. E Deus te dará esta habilidade, assim como diz o salmista: o Senhor vai te fortalecer as suas mãos, vai dar habilidade com seus dedos, para você pegar na espada, para você vencer o inimigo. E além dessa habilidade, o Senhor vai também te dar métodos de ataque e defesa. Você não estará sozinho. Você, como soldado de Cristo, você tem um general, você tem alguém acima de você, e nós temos que respeitar as ordens desse general, as habilidades que eles vão dar para você. E se você colocar em prática as habilidades que o general Jesus Cristo colocar na sua mão, querido, com certeza não existirá derrota para você. Você não experimentará derrota. Como eu tenho dito, o que é derrota? Derrota é aquilo que faz a sua fé enfraquecer. Mas o apóstolo Paulo disse que nenhuma circunstância pode nos separar do amor de Deus. Qualquer coisa que acontecer com você neste mundo terreno não vai afetar a sua fé. Então eu posso dizer, você nunca será derrotado, porque você já está vacinado contra as coisas deste mundo, contra as percas deste mundo. Você sabe que quando você perde materialmente, você está ganhando espiritualmente, porque a sua fé está na cruz, a sua fé está em Cristo. Você não é abalado por estas coisas, porque o Senhor vai te dar habilidade, vai te dar estratégia, vai te dar métodos para você atacar o seu inimigo.
E quando o inimigo vier com aquele ataque, né, aquela confusão na sua mente, dizendo, não precisa disso, o pastor está com rolo, o pastor está falando isso da sua cabeça, você vai orar para a palavra e dizer, o Senhor diz que nós temos que obedecer às autoridades constituídas. Quando você olhar para o presidente e falar, não, o presidente está fazendo errado, o presidente está fazendo assim, aquilo outro, você vai olhar para a palavra e dizer assim, inimigo, a palavra diz que toda autoridade é constituída por Deus, então eu tenho que obedecer à autoridade. Você será habilitado, você terá métodos para vencer. Nós só perdemos quando nós estamos sozinhos. No mundo espiritual nós só perdemos quando nós estamos sozinhos. Mas quando nós acreditamos que existe um Deus forte, que nos fortalece, que nos capacita, querido, nada pode vencer um soldado cristão, aleluia. Somente o general pode, os demais abaixo, ninguém pode vencer um soldado cristão, porque ele está armado com as armaduras de Deus, como diz lá em Efésios, capítulo 6, se não me falha a memória, revestir das armaduras de Deus, do capacete, da espada, da couraça, do escudo. As armaduras têm que estar com você. E quando nós revestimos dessas armaduras, o próprio inimigo já te reconhece na rua, aonde você estiver, ele vai olhar e vai bater em retirada. Sabe por quê? Porque você é soldado, você é autoridade. Nós temos autoridade no mundo espiritual. O diabo tem que se encurvar diante de um soldado cristão, porque nós somos mais autoridade do que ele. Entenda isso, querido, no nome de Jesus. Outra coisa que o Senhor fará, se você colocar Ele como a sua rocha e a sua força, Ele vai te ensinar como você deve andar no meio da batalha, no meio das dificuldades, aonde você tem que pisar. Esse ano de 2019, Ele vai te dar a direção. O Senhor é a sua rocha, o Senhor é a sua força, Ele não vai te desamparar. Nós temos que crer nisso, nós temos que crer nesta palavra, aleluia. O soldado cristão que confia na força do Senhor, que confia na proteção do Senhor, ele espera no Senhor com entendimento. Aleluia. Em terceiro lugar, o salmista diz assim, bendito seja. Você vai louvar a Deus, tanto pelas vitórias conquistadas, como pelas habilidades demonstradas. Você vai olhar para frente ou olhar para trás e dizer, Senhor, bendito seja o Senhor. Lá no finalzinho de 2019, bendito seja o Senhor que me deu habilidades, bendito seja o Senhor que me deu a vitória, porque só o Senhor pode fazer isso. Se não fosse através do Senhor, eu não teria conseguido vencer. Você vai dar graça ao Senhor, você vai honrar a Deus humildemente. Você não vai chegar lá no final do ano, olhar aquele montão de bênçãos que você teve e não vai olhar e dizer assim, eu trabalhei muito esse ano eu suei bastante, esse ano eu trabalhei muito e por isso eu ganhei. Não, você não vai fazer isso. Você vai olhar para o céu e dizer, bendito seja o Senhor que me fez prosperar, bendito seja o Senhor que me deu pão de cada dia, eu estou vivo, eu não estou doente, eu estou com saúde, bendito seja o Senhor. Você vai mostrar as suas honras com humildade ao Senhor, você vai honrar a Ele com humildade, você vai glorificar a honra do seu Rei. A honra é do Senhor, a honra é daquele que criou os céus e a terra, a honra é do Pai, e Ele vai te honrar, querido, neste ano. Eu tenho certeza disso, porque eu confio na palavra, eu confio naquilo que o Senhor ministra em nossos corações. O Senhor está contigo, o Senhor está conosco. Confia nele, confia no Senhor neste ano, como sempre você confiou, mas neste ano, como nós temos lido, demonstra algo diferente, faça algo diferente. Bendito seja o Senhor, vou ler de novo o texto, bendito seja o Senhor, a minha rocha, que treina as minhas mãos para a guerra e os meus dedos para a batalha. Ele é o meu aliado fiel, a minha fortaleza, a minha torre de proteção e o meu libertador. Aleluia. Poderíamos falar mais, mas o nosso tempo já está escasso. O Senhor é o teu libertador, o Senhor é o teu escudo. O salmista ainda continua dizendo, o Senhor é a tua fortaleza. Fortaleza fala de amparo, de segurança. Quando você achar que está sozinho, lembre desse salmo. O Senhor é a minha fortaleza. Quando você achar que está indefeso, lembra desse texto. O Senhor é o meu escudo. Quando você achar que não tem mais esperança, olha para esse texto e diz, o Senhor é a minha rocha, a minha esperança. Vamos dobrar os nossos joelhos, vamos orar por um período de 10 minutos. Depois nós já vamos encerrar, orando aqui na frente todos juntos, para a glória do Senhor.
Vamos clamar. Coloque diante do Senhor todos os seus sonhos, seus projetos, para que o Senhor realmente venha realizar para você.